Meu nome é Marina Vergueiro, sou jornalista aqui da agência AIDS, tenho um programa chamado Senta Aqui, que acontece toda segunda-feira às 9 da noite no Instagram. Muito em breve vai virar podcast também. E hoje a gente vai iniciar essa mesa sobre ativismo no Brasil, a importância do ativismo no Brasil. E vamos receber aqui a Alessandra Nilo, que é coordenadora geral e uma das fundadoras da Gestos, jornalista, roteirista e cineasta, com pós-graduação em diplomacia e negócios internacionais, e que desde 2001 representa a sociedade civil brasileira na sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a AIDS, em Nova York. Alessandra, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Ih, tá no mudo, Alessandra. Não estou te escutando. Boa tarde a vocês pelo convite, escutam? Agora sim. Vai ser um prazer conversar com todo mundo hoje aqui sobre esse tema. Obrigada. Com certeza, muito obrigada a você. A gente vai receber também o Javier Angonoa, que é ativista do movimento da AIDS há mais de 40 anos, do movimento LGBT também. Já trabalhou de maneira independente, como consultor independente para a UNAIDS, Unicef, Capa Bahia, entre outras instituições. Javier, muito bem-vindo, Gracias, hija. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem, você. Obrigada por aceitar o convite também. E sinta-se em casa. Mi casa, sua casa. Obrigado, Marina. Obrigado a toda a agência AIDS pela confiança, Roseli. E, bom, um prazer aqui compartilhar com grandes ativistas como Alessandra e Rodrigo. Falando em Rodrigo, Rodrigo Pinheiro vem para cá, ativista e natural de Ribeirão Preto, presidente do Fórum ONG AIDS do estado de São Paulo. O Fórum ele é um colegiado que reúne diversas organizações com atuação no campo da AIDS, direitos humanos e saúde pública no estado, fundado em 97. O Fórum faz o controle das políticas públicas na defesa do Sistema Único de Saúde, na ampliação das ações de prevenção ao HIV e outras co-infecções, garantindo os direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado vocês. Acho que é importante essa discussão que nós vamos ter hoje e ficamos muito felizes aí de poder rever o Javier. A Alessandra, a gente sempre fala numa outra agenda das ODS 2030. Certo. Nós, ativistas aqui no campo de HIV/AIDS, a gente de vez em quando costuma se encontrar, E 1º de dezembro é um momento de celebração ou de tristeza? Javier, vou começar com você. O que significa o 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, para os ativistas e para as pessoas convivendo com HIV? O 1º de dezembro sempre significa muita coisa. Primeiro, é muito trabalho, porque, por exemplo, eu, no meu caso, passei quase 8 anos organizando a Semana Vermelha. Então, a gente, nessa loucura do trabalho, nem parava um pouquinho para refletir o que significava esse 1º de dezembro. Porém, depois, quando você começa a refletir, que passaram 40 anos dos primeiros casos, e você se lembra e remete a essa época, eu comecei meu ativismo ajudando meus amigos a morrer dignamente no Hospital das Clínicas em Córdoba, porque não tinha outra, ou seja, era essa, pelo menos morrer dignamente, porque as pessoas deixavam os corpos doentes nas portas dos hospitais, jogavam e nem sequer médicos para atender. Essa foi na realidade em todo o mundo, não foi só na Argentina, no Brasil também. E hoje pela manhã eu tive a sorte de assistir uma mesa com 3 infectologistas do Emílio Rivas, que foram dos primórdios da AIDS, e que até elas eram discriminadas por atender pessoas com HIV. Então, médicos e médicas eram discriminadas. Então, a gente passou por toda essa parte terrível. Eu sempre digo, eu tive a sorte, não sei, eu sou ateu, então não acredito muito na divindade, mas eu tive muita sorte de não me infectar nessa época, mas muitas pessoas se infectaram nessa época, porque nem sabiam, a gente vivia uma vida muito louca, muito livre, era nos anos 80, então a AIDS foi um
um balde de água gelada, horrível. E depois, ou seja, também é data de conquistas, ou seja, a gente se lembra de pessoas que foram embora. Meu melhor amigo da Argentina, infelizmente, não chegou ao coquetel, morreu em 1995, pelo qual lutamos muito até o último momento, mas não conseguiu. E parte dele eu dedico sempre meu ativismo por essa pessoa que se foi, não? Então, essa coisa são essas coisas que nos movem em 1º de dezembro, os que não estão, os que Meus poderiam, sentimentos, Javier. os que poderiam estar hoje aqui. E depois a gente comemora também muitos avanços. Se você pensa, outro grande amigo, grande amigo, hoje é amiga, porque ela hoje é uma mulher trans, a gente obrigava praticamente a engolir essas quantidades horrorosas de medicamentos, eram 28 medicamentos, e nós conseguimos, nessa época, 2000, quando começou o coquetel, porque além disso essa pessoa tinha toxoplasmose, eram todas muito associadas, era um horror. Então ela tomava 28 medicamentos, e um deles era um horroroso azul que era muito difícil de engolir. A gente amarrava praticamente entre dois amigos, obrigávamos, e hoje essa pessoa está muito bem, excelente, e a gente sobreviveu. Então, temos coisas a comemorar também. Quando a gente pensa que hoje a gente tem 3 em 1 medicamento, que as pessoas vivendo hoje têm uma vida relativamente normal e que provavelmente morram de um acidente de trânsito ou de uma bala perdida, do que o problemas da AIDS, se o tratamento é continuado, se a adesão é boa. Então, a gente tem muita coisa a comemorar. Claro que fica muita coisa, não? Muito obrigada, Javier. Alessandra, hoje em dia, hoje a gente está fazendo 40 anos, né, da epidemia de HIV/AIDS. Você poderia traçar assim um comparativo, né, de quando você iniciou o seu ativismo e hoje em dia, né, como que você percebe a epidemia atual, onde que a gente melhorou e onde a gente ainda está estagnado? Sim, na verdade eu acho que nós conseguimos nesses 40 anos marcar um movimento de saúde, por saúde no mundo. A AIDS, ela teve essa característica de trazer à tona a questão dos direitos, essa centralidade dos direitos, e de colocar o direito à saúde como algo que se tornou paradigmático, porque desde então a gente trabalhava muito com a ideia de que saúde era algo que o Estado deveria nos prover como assistência, mas não como direitos. E acho que o ativismo em HIV/AIDS fez essa diferença, assim como os ativistas que nós tivemos por saúde pública, todo o movimento de saúde coletiva que a gente viu no Brasil e que não por acaso veio nesse mesmo bojo. Então, no momento em que estávamos também nesse processo, nos anos 80, meados de anos 80, para começar a resposta ao HIV/AIDS, você vê o movimento sanitarista brasileiro extremamente pujante, e você vê do outro lado também o movimento pelos direitos sexuais também pujante, você vê aí a construção do SUS em 88, você vê a própria criação do Dia Mundial de Luta contra a AIDS pela OMS em 88 também. Então, foi um período de muita reivindicação por direitos, a centralidade da relação entre saúde e direitos foi o que marcou esse início da pandemia, dessa história de ativismo na pandemia. Depois, nos anos 90, nós começamos a falar que não era possível apenas responder ao HIV/AIDS apenas, entre aspas, do ponto de vista da perspectiva da saúde. E aí a gente viu e acompanhou ao longo desses anos uma série de fenômenos em relação ao HIV/AIDS, particularmente aqui no Brasil. Então, ela deixou de ser um problema que afetava um específico público com um perfil muito específico e começou a se mostrar como algo que deveria ser
a preocupação de toda a sociedade. E aí a gente começa a enfrentar alguns fenômenos. Então, a gente tem primeiro a questão da pauperização do HIV/AIDS, a gente teve a questão da interiorização da AIDS, que foi um outro momento também muito, muito forte, que a gente não conseguiu estabelecer um controle, a gente não conseguia, né, fazer essa barreira territorial, não era como hoje você fala de testar, identificar, e obviamente não, no caso do HIV/AIDS, não caberia, como no caso coube, no caso da Covid-19, você tem um processo de afastamento das pessoas da sociedade, obviamente. Então, era uma outra, você precisava de outras ferramentas de saúde pública. Você teve também um processo de juvenilização dessa pandemia, né, que hoje em dia realmente tem, inclusive, e segue aí muito forte entre o público mais jovem, e, em alguma medida, você teve o avanço também dessa pandemia entre as mulheres, que é o fenômeno da feminização da pandemia, e você tem hoje cerca de 30%, 33% das mulheres representando aí o conjunto das pessoas afetadas. Então, nessa história, nesses 40 anos, além de destacar realmente a questão do avanço da ciência, que veio marcando toda essa nossa história, mas que não avança só, ela também avança como resultado desse nosso ativismo, nossa demanda, né, por políticas públicas, nossa demanda por recursos, investimento em educação, em pesquisa, etc. No mundo, nós temos hoje realmente a AIDS pautada como uma questão de desenvolvimento. E eu, por isso, acho muito interessante esse tema da UNAIDS, que a UNAIDS elegeu esse ano para tratar a questão do HIV, quando põe o fim da pandemia do HIV/AIDS relacionado também ao fim das desigualdades e também relacionado ao fim das outras pandemias, porque eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa relação entre os avanços científicos para HIV e o que aconteceu na resposta à ciência à Covid-19, por exemplo. Então, para concluir, eu acho que hoje fica cada vez mais evidente que é necessário construirmos pontes no ativismo entre os diferentes movimentos sociais, porque não é sozinha nesse campo de HIV/AIDS que a gente vai construir as respostas. Então, está muito óbvio, por exemplo, que quando você olha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para a gente realmente conseguir superar o HIV/AIDS, a gente tem aí uma relação direta com pelo menos 10 dos grandes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente precisa pensar em gênero, a gente precisa pensar em desigualdade, a gente precisa pensar em educação, a gente precisa pensar em alimentação, seguridade social, pobreza, etc, etc, etc. Então, eu acho que houve realmente uma mudança muito grande no perfil de como a pandemia vem sendo tratada, inclusive também no perfil de ativismo para responder à pandemia. Muito obrigada pelas suas considerações, Alessandra. Aproveitando o gancho das similaridades e também diferenças, né, com a pandemia de Covid, Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta em relação aos primórdios da epidemia de AIDS, né, lá nos anos 80, como a Alessandra bem expôs, o início da epidemia de HIV/AIDS e a luta pelos direitos das pessoas que vivem com das pessoas LGBTQIA+, elas andam juntas, né? Parece que começou há muito tempo. Então, lá nos anos 90, final dos anos 80, existiam muitas pessoas, na grande maioria homens, que fazem sexo com homens, indo às ruas, já doentes e totalmente debilitados de AIDS, para exigir que as autoridades olhassem para esse novo vírus, estudassem e investissem, né, em estudos clínicos que pudessem trazer aí um tratamento, uma cura, né? Uma coisa que hoje em dia, na pandemia de Covid, a gente não consegue imaginar as pessoas assim completamente doentes e exigindo que os governos fizessem alguma coisa. A resposta para a epidemia de Covid foi imediata, né, no mundo inteiro. Eu queria perguntar a você por que a diferença, né, entre essas enfermidades, né? Qual a diferença entre o vírus do HIV e o vírus da Covid? Por que a gente não teve o mesmo tratamento há 40 anos atrás com o surgimento do vírus da epidemia da AIDS? Alô? Acho que o Rodrigo caiu, gente. Vamos ver aqui. Aguardar um pouquinho, problema de transmissão, mas já... o Rodrigo caiu, gente. Então, eu vou
aproveitar o momento aqui e vou passar essa pergunta para você, Alessandra. Ah, não, o Rodrigo retornou. Bem-vindo de volta, Rodrigo. Você vai escutar a pergunta? Eu escutei sim, Mariana, mas isso é coisa de palmeirense, viu? Tá? Eu vi a pergunta da Ellen, mas esses palmeirenses continuam sem Mundial, só para relembrar ela. Mas na hora que me caiu a internet. Tem Libertadores, hein? Mas, então, Mariana, a epidemia de AIDS nesses 40 anos tem mostrado várias etapas e várias reflexões, né? Logo no começo, quando surgiu a questão da AIDS, ao contrário do que hoje está se prometendo na questão do Covid, se prometia uma vacina logo, sabe? Há 40 anos não temos uma vacina ainda para fazer esse enfrentamento da AIDS. Isso foi concentrado em algumas populações, e isso se mostrou, no longo do tempo, um grande erro, né, no enfrentamento dessa epidemia, porque onde foi fortemente atingida a feminização da epidemia da AIDS, por causa de políticas erradas de prevenção que teve naquele momento. E até hoje eu acho que nós continuamos errando ainda no enfrentamento da epidemia da AIDS. Essa questão das desigualdades que vem se salientando agora, a gente está vindo tardiamente discutindo isso. Porque a AIDS era uma patologia que vem demonstrando com os anos que a questão do contexto social ela atinge fortemente no impacto, tanto na questão da adesão quanto na questão da prevenção, né? E isso vem demonstrando a característica da epidemia nesses 40 anos, né? Desde essa questão, com essas populações onde a AIDS ela estava sendo mais atingida, mais sendo descoberta com outras populações, e onde a AIDS chegou a atingir. No Brasil, por falta de políticas realmente de fato, temos estados que a epidemia é generalizada. Você pode pegar o Rio Grande do Sul e o Amazonas, nós temos uma epidemia generalizada, por falta de políticas de prevenção e políticas de adesão fortemente empregadas naquilo ali. Então, continuamos errando. A AIDS está querendo nos ensinar alguma coisa, mas os caminhos que nós estamos tendo trabalhado não estão atingindo os objetivos concretos. Veja agora, tem um acordo SUAS e SUS, né, para a gente ter uma intersetorialidade importante no enfrentamento da epidemia de AIDS. O movimento social precisa empoderar nessas políticas do SUAS. O governo precisa... Aqui no Estado de São Paulo está tendo uma dificuldade tremenda, apesar de ser uma pauta permanente junto à gestão, de realmente a implementação desse acordo SUAS-SUS, que foi feito agora, há 2-3 meses atrás. Hoje, lá no Palácio dos Bandeirantes, nós pressionamos que assinasse esse acordo, porque as políticas estão aí, né? O que falta é vontade política para elas serem realmente, de fato, implementadas. Precisam fazer um acordo para realmente ter um olhar na questão do SUAS e do SUS para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Foi feito um acordo. Agora, sim, a dificuldade de duas secretarias de estarem unindo esforços para fazer um enfrentamento é tremenda no estado de São Paulo, que é um estado que está tendo, de uma certa maneira, uma resposta eficiente para o enfrentamento da epidemia de AIDS. Mas, para a gente implementar essa política, era para ser assinado hoje, com os 2 secretários. Só vamos assinar o Acordo de Paris. O Estado de São Paulo está assinando tardiamente esse acordo. O município de São Paulo já assinou uns 3 ou 4 anos atrás, na época que o Bruno Covas ainda estava vivo. Hoje, o Estado de São Paulo está assinando o Acordo de Paris. Nós estamos agindo tardiamente para várias políticas para fazer o enfrentamento da epidemia de AIDS eficaz, Mariana. Muito obrigada. Javier, você já há 30 anos, né, e comentou um pouquinho com a gente sobre o início da epidemia lá na Argentina. E eu queria saber de você, né, fazer uma comparação aí entre os movimentos ativistas na América Latina, né, como eles são e foram, né, determinantes para que a gente tivesse acesso universal e gratuito aos antirretrovirais, né, e também que você analisasse um pouquinho o papel pioneiro do Brasil, né, ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 80, no começo dos anos 2000, para, aprovar, né, o medicamento a preços mais baixos
e distribuir ele para a população brasileira e, de alguma maneira ou de outra, inspirar outros países ao redor do mundo a tomarem as mesmas atitudes e, enfim, poder conter a epidemia e levar a qualidade de vida às pessoas vivendo? Eu acho que tem várias questões aí, não? Na área internacional, acho que a nossa expert é Alessandra Nilo. Eu te posso falar um pouquinho, mas eu sempre estou com um olhar maior. Eu acho que o Brasil é um olhar tão introspectivo que às vezes tem essa dificuldade de olhar um pouquinho para fora, não? O primeiro grande diferencial que praticamente o Brasil inventou a prevenção do HIV/AIDS. Foi o inventor em sua época. As tecnologias, tanto sociais, que depois foram incorporadas nos serviços, foram praticamente todas inventadas aqui. Os outros países iam um pouquinho atrás do que o Brasil produzia. Nós tivemos grandes problemas na Argentina e no resto da América Latina pela pressão religiosa. Então, é muito forte a incidência da Igreja Católica na América Latina. Era grande no Brasil, porém, o Brasil teve, agora já não, teve sempre um olhar um pouco... A igreja era como mais permissiva no Brasil que no resto da América Latina. Provavelmente pela colonização portuguesa, e nós tivemos uma colonização espanhola muito brutal, com Inquisição e tudo. Então, a gente tinha assim... E Argentina, Uruguai eram os que se salvavam mais um pouco. Porém, a gente não tem que pensar que nos anos 80 estava o todo-poderoso Papa João Paulo II, que era totalmente contra o uso da camisinha. Inclusive, estava proibido falar da camisinha. Então, e os bispos dessa época eram todos ativistas disso e eles influenciaram fortemente todos os governos militares de Latinoamérica. Então, era uma coisa muito, muito difícil. Inclusive, eu tive a honra de participar de várias consultorias internacionais. Quando fui, uns 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, em América Central, eu percebi ainda a força que o Opus Dei tinha na América Central. Então, os ativistas de lá, praticamente era impossível fazer qualquer campanha abertamente que se falasse de condom, de preservativos e de práticas sexuais e de populações vulneráveis. Terrível. Quando eu participei em El Salvador, em outra consultoria, um movimento de profissionais de sexo que entraram todas assim, tipo, com muito medo na oficina que a gente estava fazendo para movimentos sociais do Fundo Global. Elas relatavam que elas não podiam estar nas praças onde elas faziam os programas, e não podiam ter camisinha na carteira, porque essa era uma prova de que elas estavam exercendo a prostituição. Estou falando não muito tempo atrás, não estou falando de 1000 anos atrás, estou falando uns 10 anos atrás. Então, foi muito difícil a prevenção na América Latina. No Brasil, não. Eu, quando cheguei eu vim para o Fórum do ano 2000, em Rio de Janeiro. Eu estava na Argentina, apliquei, felizmente ganhei uma bolsa. Eu fiquei fascinado. E aí eu me lembro que eu conheci o estado de Sergipe, que nem sabia onde ficava, por o saudoso doutor Almir Santana e toda a galera que tiveram assim, tinham um estande de Sergipe que era maravilhoso, com um monte de materiais e camisinha, e homens se beijando. Eu fiquei assim, cadê a polícia que vai prender todos nós? A gente vinha de uma ditadura militar na Argentina, saindo de uma ditadura, mas isso você não sabe muito fácil na cabeça, muito brutal, muito repressiva. Então, esse foi o grande diferencial, que aqui houve em seu momento. A gente pode gostar ou não da época do governo de Fernando Henrique, com Serra como ministro da Saúde, porém foi um ministro corajoso, eu acho, que adotou muitas dessas coisas, ou seja, tomou a AIDS, e nesse momento se falava mais de AIDS do que HIV, não? A AIDS como um problema de saúde mesmo. Ouviu a ciência em vez de ouvir os santurrões ou a moral. Então, eu acho que algumas coisas
foram fundamentais. E esse sucesso do governo brasileiro, que sempre a gente falou, e eu cada dia mais convencido desse tripé de prevenção universal, medicamento para todos, também universal, e participação social, foi e é a chave do sucesso. Hoje em dia, como falou o Rodrigo agora um pouco, nós temos a sociedade civil, ele não falou desmobilizada, mas falou que a sociedade civil tem que começar a trabalhar um pouco mais. Eu acho que a sociedade civil está desmobilizada, como estamos todos nós pessoalmente, nós estamos internamente desmobilizados. Todo esse ataque da ultradireita, em todos os níveis, não só aqui, todos esses avanços contra os direitos, toda essa maluquice que se tem instalado no mundo, o avanço do fundamentalismo religioso e a falta de perspectivas que a gente está vendo faz com que a gente esteja cada dia mais assim, não sabendo para onde apontar. Eu venho agora, estou um pouquinho cansado, inclusive, a gente fez um manifesto hoje frente à Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, pedindo médicos. Nós não estamos pedindo outra coisa, médicos, porque hoje em dia não está tem um SAE muito importante daqui, um SAE municipal, que não está tendo médico. Então, o serviço de PrEP, que estavam indo muito bem, estão saturados, está parado e com uma lista de espera de não sei quantas pessoas. Então, a gente vê que estamos se a gente não está retrocedendo, estamos aí, está quase retrocedendo. E o movimento social, infelizmente, a pessoa tem também que correr atrás de suas vidas. Muitas pessoas estão cansadas. Hoje a gente dava risada, porque com máscara, depois de 2 anos de a gente não se encontrar presencialmente, muito não nos reconhecemos. Estamos todos de cabelos brancos. Então, salvo os mais novos e mais novas, que não são tantos, as pessoas encontrou que estamos mais velhos, mais cansados, com mais problemas. Então, é uma situação assim triste, muito, muito triste, não? E eu acho que o Brasil perdeu um protagonismo. Ontem, ouvindo o Dr. Fábio Mesquita, falando do protagonismo internacional que tinha o Itamaraty e a saúde brasileira. Era fundamental no mundo, todo o protagonismo que tinha. Hoje terminou a Conferência Mundial de Saúde e nem sei se foi alguém do Brasil, nem sei se foi alguém lá para preencher uma ficha, a lista de presença. Então, e esse momento, o Brasil teve, por exemplo, a cooperação Sul-Sul, que eu achei muito importante nesse momento. Então, ajudar outros países, essa cooperação horizontal foi muito boa. Inclusive, eu penso que se deveria ter explorado mais com os movimentos sociais, e não só para o Brasil ensinar o resto dos países, para também o Brasil aprender com outros movimentos sociais como era fazer ativismo sem grana. Porque o grande diferencial do Brasil é que se você fazia ativismo com grana. E o resto da América Latina, você tem que fazer ativismo sem grana. Até que chegou o Fundo Global, que isso são outros petates, mas o Fundo Global foi super importante na região, sobretudo pela obrigação de comprar medicamentos. Então, houve uma grande pressão do Fundo Global para a compra de medicamentos. A gente pensa que faz uns 15 anos, Bolívia, Peru, a Venezuela não compravam medicamento. Quase tudo que tinha era doado por organismos internacionais e por Brasil. Brasil, me lembro que no ano 2001, 2002, doava 1.000 kits para a Bolívia. Depois tinha outros, e essa cooperação internacional, que aparentemente era muito boa, por exemplo, em países de Centro-América, hoje em dia tem como 28 esquemas diferentes de medicamento. Porque cada laboratório doava X para X pessoas, vinha outro, doava para X pessoas, mas isso não era sustentável. Então, a gente tem um problema de saúde muito grande em muitos países, porque começaram a viver de doações e não tiveram uma política pública disso. Até que chegou o Fundo Global, sempre digo. O Fundo Global foi muito importante
para a América Latina. Eu tive possibilidade de trabalhar. Se cometeram muitos erros, como muita coisa, mas foi muito importante na pressão para comprar medicamentos. Se não fosse por isso, eu acho que teríamos um panorama na América Latina muito, muito diferente. Muito obrigada, Javier. Alessandra, conversando um pouquinho sobre a feminização, você mencionou, né, que aqui no Brasil cerca de 30% a 33% das pessoas que vivem com HIV são mulheres cis, né? Mas no mundo, as mulheres já são maioria, né? Eu queria que você fizesse contasse para a gente o que você acha sobre o fato de as mulheres ainda não terem acesso à PrEP, por exemplo, né? As mulheres cis, por que não somos consideradas vulneráveis, já que no mundo somos maioria, aqui no Brasil também estamos encaminhando para isso, né? Acredito que muito por conta do machismo estrutural, do estigma. E um adendo a essa mesma pergunta, eu queria saber também de você o que você acha sobre a possibilidade da gente regulamentar a obrigatoriedade da inclusão de mulheres cis em estudos clínicos para medicamentos de HIV, né? Porque recentemente, conversando com o Dr. Ricardo Dias, da Unesp, ele me contou que as mulheres que vivem com HIV têm 28% a mais de medicamento no sangue do que a gente precisa, ou seja, a dose que a gente toma atualmente no SUS é tóxica. Portanto, isso faz com que a gente tenha efeitos colaterais mais graves, né? E atrapalha a adesão. E a adesão entre as mulheres... Unifesp, desculpa, gente. O doutor Ricardo é da Unifesp. E as mulheres acima de 60 anos, né? Ele me contou que tem mais dificuldade ainda em relação à adesão por conta da menopausa, a palavra surgiu da minha cabeça, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre o estigma dentro da população feminina cis, né? E como a gente precisa, como movimento social, se articular para poder defender os direitos das mulheres dentro, né, das políticas públicas e também dos estudos e desenvolvimento de medicamento. Obrigada, Marina. Me escuta? Ok. É muito interessante essa questão das mulheres, porque, mais uma vez, a pandemia de AIDS, ela reforça o papel social da mulher na sociedade. Então, na verdade, o que acontece e o que não acontece para as mulheres é fruto de uma longa história de deixar essas mulheres sempre para trás e com muito menos importância. Independente de no Brasil ser menos de 40%, ou independente de serem, inclusive, a maioria, quando você olha o dado global, é a maioria na África, é a maioria no Caribe. E por que não se olha para as questões de saúde dessas mulheres? Então, você mesma respondeu, é o machismo estrutural, é a invisibilização das questões das mulheres na sociedade como um todo. E é muito absurdo, porque nesse caso, por exemplo, na produção de dosagens que sejam adequadas às mulheres, ao peso, às questões hormonais das mulheres, tanto as mulheres quanto as crianças são deixadas à margem. Outra coisa também muito importante, que a gente sempre fica refletindo e discutindo, poxa, como assim as mulheres ousam pensar em por que PrEP para as mulheres, né? E essa questão da sexualidade das mulheres depois dos 60 anos. Então, tem tudo isso misturado nesse inconsciente realmente coletivo, que é fruto da nossa sociedade, não só machista, mas também muito racista, porque quando você também coloca a lente do racismo, você vai ver que realmente as pessoas que ficam mais para trás são as mulheres, no caso, e as mulheres trans, particularmente, e quando você coloca ali a lente do racismo, você vê que as negras, obviamente, quilombolas e indígenas, né, particularmente, é uma situação que nós enfrentamos no cotidiano. Inclusive, lá na Gestos, nós somos talvez uma das primeiras organizações a trazer essa questão da perspectiva de gênero para o debate do HIV/AIDS. Então, em 2008, a gente lançou a primeira publicação no Brasil que falava, e com um estudo mostrando realmente a interface entre a violência contra as mulheres e
o HIV, mostrando como as mulheres que ficam numa situação de violência e que precisariam estar tendo acesso, por exemplo, hoje a gente está falando de PrEP, mas na ocasião a gente falava acesso a outras estruturas, como essas mulheres que são vulneráveis e sofrem violência, elas ficam mais vulneráveis para o HIV, e, por outro lado, como as mulheres que vivem com HIV, por viverem com HIV, têm um acréscimo de violência a um cotidiano que já é extremamente violento e desprovido de direitos. Então, são duas faces, são duas epidemias, na verdade, né, porque a violência de gênero é considerada pelo OMS como uma epidemia, é algo que é concreto, que se traduz em dados e que a gente observa o impacto disso para o mundo do trabalho, nas questões de saúde, enfim, na sociedade como um todo, mas isso não é considerado. Então, se você pensa, por exemplo, que você deu o exemplo de PrEP, mas tem outros exemplos no Brasil. Por que o Brasil não conseguiu ainda eliminar, por exemplo, a transmissão vertical do HIV? Né? Porque a gente tem um péssimo pré-natal, porque as mulheres têm um péssimo acesso a questões relacionadas a direitos reprodutivos, porque toda essa estrutura que é voltada a pensar as políticas para as mulheres, assim como as estruturas que são também desenhadas para pensar as políticas para a população LGBTI, QI+, não funcionam. São populações que realmente ficam marginalizadas nesse processo. Então, é algo que nós temos trabalhado muito na Gestos, é um dos temas que a gente realmente se debruça. Nós temos apoiado muito a construção dos movimentos, e principalmente do movimento das cidadãs aqui no Brasil, porque a gente tem certeza que não tem como você fazer um controle dessa pandemia e responder de uma forma real e necessária à pandemia sem você colocar também a lente dos direitos das mulheres, que precisam ser garantidos. Mas, por exemplo, se você pensa no que nós estamos perdendo ultimamente, o próprio orçamento que estava destinado para enfrentar a violência contra as mulheres, ele não foi usado 100% do ano passado. A gente fechou o ano com a maior parte do orçamento sem ser utilizado. Isso com dados, mesmo tendo dados de aumento da violência. E é muito grave. Eu queria, só para concluir, fazer um gancho também com o que o Javier estava colocando de uma forma muito pertinente, que esse pilar da participação social é um pilar que, inclusive olhando para a questão das mulheres, mas olhando de uma maneira geral também, é um pilar estrutural que está sendo absolutamente atacado nesse governo. Nós tivemos, em abril de 2019, o revogaço, que acabou com mais de 700 órgãos colegiados no país, órgãos, inclusive a Comissão Nacional de AIDS, inclusive a CAMS, inclusive os nossos fóruns de debate sobre HIV/AIDS. Então, é muito difícil a gente avançar nesse momento, é muito difícil a gente avançar. Agora, eu acho que para nós, né, que estamos nesse movimento e que somos ativistas, eu acho que é importante reforçar, sabe, nos reencontrarmos do ponto de vista da compreensão da política, nos reapropriarmos dessa política, repolitizarmos o tema do HIV e da AIDS no país para a gente continuar, porque desistir também não é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, então a gente não vai ter como desistir, nós não vamos parar de reivindicar os nossos direitos, e por mais desafiador que seja esse contexto, a gente precisa fazer com que, no mínimo, a gente estabeleça um processo de resistência. Agora, esse processo de resistência, ele não pode ser isolado, não vai poder ser só o movimento de HIV/AIDS sozinho, pensando as políticas, mesmo que sejam as políticas de HIV/AIDS. A sociedade como um todo vai ter que se mobilizar para isso. Rodrigo, a politização do HIV/AIDS é um fenômeno que é bastante antigo, né? Mas, no entanto, ele ganhou novas formas nos últimos anos, desde a eleição do último governo, que é um governo abertamente preconceituoso, né? E retrógrado, poderíamos dizer.
não me lembro agora quem citou o FHC, acho que foi o Javier, né? O FHC e o Serra. Eu queria também citar aqui Lula, né, que foi uma outra pessoa muito importante, um outro presidente muito importante para a sustentação do nosso programa de HIV/AIDS, né? E eu queria perguntar para você, né, como governos, né, responsáveis devem enfrentar a pandemia, independentemente de visões políticas, né? E como o governo atual deveria estar atuando pelo nosso movimento e o que está destruindo, para a gente ter isso bem claro e ficar de olho para né, ter um resultado diferente nas eleições do ano que vem. Mariana, você toca num ponto importante, porque até hoje o que a gente briga muito no movimento social é para ter políticas de Estado, não políticas de governo, para o enfrentamento da epidemia de AIDS, né? E o que a gente vê é que cada governo que entra, ele implementa a sua política, o seu tipo de entendimento ali. E esse é o grande dificultador que nós temos para avançar na epidemia, no enfrentamento da política de AIDS. As políticas no Brasil, principalmente na questão do SUS, ela tem as suas responsabilidades de cada ente federado, né? O federal tem sua responsabilidade, os estados têm sua responsabilidade, os municípios têm suas responsabilidades. O comprometimento da implementação dessas políticas varia de cada um desses entes federados, né? E o entendimento de cada um desses entes federados, dessa pluralidade, muitas vezes faz essa dificuldade no enfrentamento. No enfrentamento da AIDS. Por isso que a gente tem, numa região sul, o Rio Grande do Sul, com uma política com enfrentamento. E não é só na questão da AIDS, a gente vê uma questão muito agravante na questão das hepatites, de várias outras questões de política. Diferente, por exemplo, que não é uma das melhores políticas, mas do Estado de São Paulo. A Alessandra citou da questão da transmissão vertical. Se o maior município do Brasil conseguiu fazer a eliminação da transmissão vertical para o HIV, gente, sabe? É inaceitável ainda que nasça uma criança vivendo com HIV/AIDS, com HIV no Brasil, no mundo. É inaceitável isso. Temos tecnologia de fazer esse tipo de enfrentamento, mas falta por vontade política para fazer esse realmente de fato. O que eu tenho colocado, quando o município de São Paulo recebeu o prêmio, né, depois de 3 anos consecutivos, ter 0 transmissão vertical, gente, município de São Paulo, isso aqui é uma metrópole, sabe? É uma das 4 maiores cidades do mundo. Se ela conseguiu fazer esse enfrentamento, é impossível que outros municípios não consigam fazer a eliminação da transmissão vertical. A outra questão também é que nesses 40 anos nós não avançamos com políticas para enfrentar o estigma, a discriminação, o preconceito. Isso atinge diretamente no enfrentamento da AIDS. Não conseguimos avançar. Há um certo momento atrás, isso não tinha na pauta nem do governo, e a gente faz a meia-culpa, até da sociedade civil. Nós temos que fazer a meia-culpa nossa também, ali. Mas as demandas são tão grandes, as necessidades em cada momento são tão grandes, que a gente deixa de lado algumas questões que são importantes para fazer esse enfrentamento. O que a gente precisa ter, e eu cito muito, e eu vou citar sempre eles, aqui no município de São Paulo, quando o Bruno Covas foi vice-prefeito e depois prefeito, nós tivemos vários avanços na política. Ele, desde o seu primeiro mandato, em 2008, para deputado estadual, quando ele começou a ter contato diretamente com as políticas de AIDS, quando ele foi presidente da Frente Parlamentar de AIDS, a primeira frente aqui do Estado de São Paulo, na Nesp, foi o Bruno Covas que presidiu. De 2008 até no momento da sua morte, ele tinha entendimento e a importância de fazer políticas. Antes do seu falecimento, o último ato que ele teve, e isso é importantíssimo, e a pedido do FOESP, foi uma criação de uma comissão intersetorial para discutir políticas para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, onde está envolvida várias secretarias da habitação, do trabalho, da assistência social. Tem umas 6, 7 secretarias ali. Essa importância dessa vontade política de gestor, de candidatos, gestores que tenham esse tipo de entendimento, que políticas intersetoriais, que a AIDS não é um problema de saúde pública somente, sabe, que política intersetorial, a gente vai fazer um enfrentamento de frente, né?
Eu sinto muito, até arrepio quando eu falo dele, mas eu sinto muito, porque o Bruno foi um grande parceiro no enfrentamento da política de AIDS, e aonde ele estava, desde quando foi na Nesp, na Câmara dos Deputados e aqui como prefeito. E esse último ato foi esse ano, no final do ano passado, por esse ano, e essa comissão continua funcionando até hoje, onde a gente pretende avançar, né? Inclusive forçando que o município de São Paulo implemente esse acordo do SUAS e SUAS. Hoje, a nossa pauta primordial, essa questão da AIDS e pobreza, essa questão da desigualdade. Eu lembro que no Congresso de Prevenção de Florianópolis, eu acho que em 2009, a gente já vem puxando disso, o Ministério da Saúde criou uma comissão para discutir essa questão. Fizemos uma única reunião aqui em São Paulo, lá em Moema, no Hotel Chique, para discutir AIDS e pobreza, né? A gente ficava até meio... Mas não avançou. Há uns 3, 4 anos, eu venho publicando um artigo, AIDS e pobreza, para a gente fomentar esse tipo de discussão, porque sem essa intersetorialidade, sem a gente olhar a questão do contexto social, as vulnerabilidades sociais e as gestões, não tem esse tipo de entendimento, né? A gente está partindo de um processo muito conservador, não é só no Brasil, mas é no mundo. Isso é muito preocupante, sabe? Sem um olhar umas questões de minoria, na garantia de direitos humanos. É um fato, uma transformação que está acontecendo no mundo muito preocupante, Marina. Então, a gente tem que ter um olhar para essas pessoas que têm esse entendimento, né? Que a AIDS continua sendo um problema de saúde pública, a AIDS ela tem uma vulnerabilidade social muito grande, muito forte, impactante no enfrentamento, e que a saúde sozinha ela não vai conseguir fazer esse enfrentamento a contento. Obrigada, Rodrigo. Javier, você mencionou, se eu não me engano, o quão a Igreja Católica, né, no início dos anos 90, nos anos 80, ali, encabeçada pelo Papa João Paulo II, era extremamente contra, né, o uso de preservativos externos, né, conhecido como camisinha. Inclusive, uma das maiores manifestações na história do nosso movimento pelos direitos das pessoas que vivem com AIDS foi dentro, né, da Catedral de Nova York, conduzida pelo grupo ACT UP, né, não me lembro a data exatamente, mas acredito que no final dos anos 80. E, enfim, logo em seguida, né, a gente teve um outro Papa que não ficou muito tempo, logo veio Papa Francisco, argentino também, que tem uma visão muito mais progressista em relação à sexualidade humana, né? Enfim, teve aí, nos últimos anos, diversos avanços, né, no discurso da Igreja Católica em relação a fazer sexo fora do casamento, a fazer sexo sem necessariamente para reproduzir, o uso de camisinha e etc. Né? Aqui no Brasil, a gente tem agora, atualmente, forças extremamente conservadoras, principalmente ligadas à Igreja Evangélica, que estão fazendo o papel que a Igreja Católica fazia nos anos mais violentos da epidemia de AIDS no mundo, né? E isso tem sido um verdadeiro problema para a gente na questão do estigma aqui no Brasil. Você acredita que a gente vai conseguir lutar contra esse preconceito, digamos, 2.0, que está sendo pregado aí nos templos e nas igrejas ao redor do Brasil por pastores e, enfim, pastoras conservadores e, muitas vezes, difundores de fake news? Eu acho que são situações um pouco diferentes. A Igreja Católica, primeiro que a Igreja Católica tem uma unidade. Então, o que diz o Papa é infalível, e o sínodo dos bispos e dos cardeais também. Ou seja, e as igrejas que a gente chama genericamente de evangélicas têm tantas, que são as protestantes, neopentecostais, evangélicas, de garagem, de quintal. Tem tantas dessas igrejas que hoje em dia, se nós três aqui, 4, quiséssemos fazer um curso de pastor, você faz pela internet, tem seu título de pastor, paga um pouquinho mais, se tem um de bispo, não tem problema. Então, é um movimento muito disperso, o que é muito difícil também para lidar como uma unidade. Então, você vê
tem os que a gente chama de telepastores, os que aparecem sempre na mídia, os que gritam mais fortes e os que estão querendo vantagens políticas, e tem outros que não, que são muito tranquilos e tudo isso. Então, o movimento protestantista, difícil de palavra, é muito diverso. Inclusive, Lutero se deve estar revoltando no túmulo quando essa pessoa diz que são protestantes. Lutero lutava contra a igreja porque era totalmente corrupta e pedia dinheiro. E estas igrejas agora estão fazendo o mesmo. Então, já não tem nada de protestante. E aí a questão é bem diferente, porque, por exemplo, a Igreja Universal, da qual eu não sou muito fã, mas ela, não só as próprias igrejas na África e todo, digamos, estimulava o uso da camisinha. Então, a gente não pode dizer que todas as igrejas, e não foram tão opostas à questão do uso da camisinha, medida de prevenção. O que elas têm de muito terrível é a questão da discriminação com as populações LGBT. Isso sim. E a questão da culpa, muitas vezes, na questão das mulheres cis, por exemplo, de que uma melhor pessoa possa ser infectada e possa ter uma culpa por isso, ou por ter sido promíscua, ou por ter essas questões morais. Eu acho que estas igrejas vão mais por esse lado. Inclusive porque até tem leis no parlamento brasileiro para dar medicamentos só a mulheres gratuitos no SUS, só a mulheres que se tenham infectados e que tenham filhos. O resto, que pague pelos medicamentos. Tem algumas dessas maluquices no parlamento. Espero que ninguém desses esteja ouvindo agora para que não tragam para frente esses projetos. Então, acho que são coisas... Você pode repetir qual é o projeto, Javier? Eu não entendi. Você poderia, por favor, tem repetir alguns esse projetos, projeto aí? Tem alguns projetos apresentados que pretendiam que se acabasse com a gratuidade dos medicamentos antirretrovirais universal, que só se colocassem para mulheres que tivessem filhos, que tivessem HIV e tivessem filhos, ou seja, com a questão da transmissão vertical. Por saúde. Mas se não tinha filho, meu filho pague você por seu medicamento. Então, aí vai a questão pecaminosa. Você pecou, você sabia, agora vai correr atrás do prejuízo. Então, esses projetos, e não foi só um, teve alguns projetos, que inclusive o movimento de cidadãos positivos, em seu momento, foi muito contra, assim. Por enquanto está parado lá, mas você sabe que esses monstros dentro do parlamento, em algum momento, podem acordar. Nunca a gente se deixa de surpreender para o lado ruim. Isso por um lado. Se vai mudar, não vai mudar, vai piorar. Eu vejo este movimento neopentecostal muito forte, e porque está colado com a ultradireita e com a questão política. Então, e no Brasil, muito pior. No Brasil, associado, nas favelas, associado muitas vezes aos grupos criminosos. Eles não mexem, eles estão aí, não mexem com a questão dos grupos criminosos. Então, são movimentos muito fortes, que tomam espaços no poder legislativo. Por exemplo, isso na Argentina não tinha acontecido, mas está acontecendo. Acaba de ter agora as legislativas, eleições na Argentina, onde a ultradireita, em Buenos Aires, que é a capital da inteligência argentina, obteve quase 13% dos votos. Um Bolsonaro argentino. E apoiados por muitas igrejas neopentecostais. Uma coisa que não era, que as pessoas davam risada das igrejas universal e tudo isso, e hoje em dia, as populações, as camadas mais pobres, e a Argentina hoje em dia tem 50% de gente abaixo do nível da pobreza, se aferram assim como na tábua a questão religiosa. Então, eu não vejo que vai ser fácil diminuir isso. A questão dos processos educativos, que está sendo arrasado em toda a América Latina. A educação foi arrasada, tanto na Argentina, como no Chile, como no Peru, em todos os lugares, Equador e no Brasil. Não é fácil. Não só não é fácil, vai ser muito difícil. Eu moro na comunidade em Salvador.
uma comunidade bastante pobre, pessoas todas trabalhadoras, todo. Passaram os meninos e meninas 2 anos sem ir à escola, sem fazer nada. No WhatsApp, essas pessoas não vão voltar para a escola. E se voltam, voltam sem nenhum interesse a uma escola que não vai oferecer muita coisa. Então, ou seja, estas igrejas genéricas pentecostais oferecem um certo tipo de alívio de reuniões, porque as pessoas não têm onde ir. Nas comunidades, nas favelas, é muito difícil se reunir, tem muita violência. E nesses são espaços que são de diversão, comemoram o aniversário, fazem casamento, gritam, se divertem. E estão ocupando um espaço social que o Estado deixou, que a Igreja Católica deixou e que as pessoas precisam. Então, eu, pessoalmente, como ateu, não preciso, mas eu entendo que muitas pessoas precisam dessa espiritualidade, dessa religiosidade, mesmo que tenha esse verniz que é totalmente superficial, não? Porque muitas delas saem na igreja e saem a beber e tudo isso, mas faz parte da cultura. Quem não entenda isso não entenderia o Brasil. O Brasil faz parte dessa mixigenação e sempre foi o fascinante do Brasil. Agora, essas denominações, eu acho que fazem muito mal, muito, muito mal, porque levam para um retrocesso a todos os níveis, sobretudo educacional, contra a ciência, contra tudo que seja cultura, a todo nível, não? Quando a gente está discutindo hoje, um ministro terrivelmente evangélico no Supremo é do balacobaco. É uma coisa muito, muito complicada. Então, rir para não chorar, né, Javier? Sim, é assim. Agora, Marina, eu quero colocar uma chavinha aí na fala da Alessandra sobre a PrEP. Que eu estou aí... Eu trabalhei muito na minha cabeça sobre a PrEP, muitos anos, discutindo com o Dr. Laudari, que era da Pathfinder do Brasil, vocês conhecem a maioria, hoje está em Angola, com o qual tínhamos discussões, altos papos de comidas e vinhos, e a gente falava muito da PrEP quando ainda nem tinha sido colocada no Brasil. Eu era contra, eu era contra porque também eu apoiava o movimento de acesso universal a medicamentos, em um momento que faltava medicamento nos irmãos latino-americanos, nos irmãos africanos, a gente não podia se dar o luxo de dar PrEP. Eu pensava assim. Hoje em dia já mudei um pouco o pensamento, não? Então, por isso digo, já são muitos anos de pensar a PrEP. E agora, dia 9, vocês estão convidados, a gente vai fazer um evento com o GAPA Bahia para ver de ampliar o serviço de PrEPs, eu acho que é indispensável. Porém, eu vou largar uma bomba aqui com vocês. Além de abrir para as mulheres, que eu concordo totalmente com você, com a Alessandra e com... Seguramente Rodrigo pensa igual, que a gente tem que abrir PrEP para todos. A gente, eu acho que tem que repensar o modelo PrEP também para as classes mais ricas. Porque hoje, por exemplo, se abre PrEP, os serviços de PrEP são ocupados, a maioria, com pessoas que têm condições de comprar um medicamento, que teria condições de comprar um medicamento. E não tem acesso às populações mais pobres ou mais de... Então, eu acho que, assim como se vende o teste em farmácia, assim como se vendem anticoncepcionais em farmácia, também se deveria comprar na PrEP, deveria colocar na PrEP, e também os planos de saúde deveriam assumir a PrEP. Porque hoje em dia, por exemplo, é recetada no plano de saúde... Mas você... Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você não acha que se os planos de saúde passarem a dar a PrEP ou vender na farmácia, né, a gente corre o risco de perder de enfraquecer o programa de HIV/AIDS, o SUS? Enfim, qual é a sua visão em relação a isso? Não, pelo contrário, porque, ou seja, o planejamento familiar existe na unidade de saúde, você vai comprar, as pessoas que não têm recursos vão e pegam seu anticoncepcional. Não deixou de estar porque esteja na farmácia. Agora, eu acho que em um país onde tem uma desigualdade tão grande, onde os ricos são absurdamente ricos e vão a pegar uma medicação que não é barata no sistema único de saúde, onde poderiam comprar perfeitamente sua medicação e deixar essa medicação para pessoas que não têm acesso,
porque o SUS não é ilimitado. A gente tem que fazer escolha. Para comprar PrEP, seguramente vai ter que deixar de comprar outro medicamento, deixar de ampliar outro serviço. Então, por que essa pessoa, se tem um atendimento privado e todo vai pegar medicamento no SUS? Eu penso assim, não? Pode ser que algum dia mude também, mas eu acho que em outros países tem, por exemplo, um país clássico, Argentina, que tem os dois modelos. Os planos de saúde pagam a medicação e o sistema público de saúde dá a medicação de ponta também para quem não pode ou não tem plano de saúde. O sistema misto existe. O que não pode existir é um sistema único como Estados Unidos, que você tem que pagar sua medicação sim ou sim. Eu não concordo com isso. Porém, pelo menos para a PrEP, eu sou a favor e eu convido também ao debate, porque eu acho que é uma tecnologia que tem que ser ampliada e tem que, de alguma maneira, a parte privada, complementar, tem que assumir sua parte também. Perfeito, Javier. Alessandra, a gente sabe, então, que o ativismo de HIV/AIDS aqui no Brasil foi imprescindível para que a gente tivesse acesso gratuito e universal ao tratamento antirretroviral, né, desde o final dos anos 90 até hoje, né? E a gente teve aí algumas figuras emblemáticas, né, que foram muito importantes para ajudar nessa conquista, como, por exemplo, né, Betinho, Enfio, Chico Mário, os três irmãos que tinham... oh, meu Deus, me fugiu o nome da doença que eles tinham, gente, que eram hemofílicos, né? E adquiriram, né, se infectaram com HIV nos postos de saúde, não, fazendo transmissão, né? De transfusão de sangue. Hemodiálise, transfusão de sangue, o processo de hemodiálise. E por conta disso, né, Betinho nasceu uns anos depois, por conta do ativismo do Betinho, principalmente uma lei tão importante, né, uma lei federal, que obrigava, primeiro, fazia com que os bancos de sangue fossem todos governamentais, né, e, em segundo lugar, que todos as amostras fossem sempre testadas para HIV/AIDS e evitando, assim, contaminação, né. Queria que você contasse, assim, olhasse para trás um pouquinho, contasse para a gente a sua percepção do movimento naquela época, né, principalmente desse papel de liderança do Betinho, e se você acredita que hoje em dia a gente precisa de uma pessoa como Betinho para continuar defendendo os interesses, porque às vezes eu sinto que a gente se acomodou um pouco, o ativismo se acomodou, né? Não sei se acomodou ou se a gente está sendo tão atacado pela extrema-direita e pelo governo federal atual que a gente fica meio perplexo. Então, eu queria que você fizesse um pouquinho essa comparação entre aquela época, o ativismo naquela época e hoje em dia, e por que a gente não tem uma pessoa como Betinho defendendo aí nossos direitos atualmente. Uma pergunta muito difícil responder, porque a gente não tem. Eu acho que a gente tem várias pessoas que fazem essa defesa, que têm uma voz muito ativa no movimento AIDS. Eu acho que o Brasil, apesar de todo o realinhamento, inclusive, internacional do novo governo federal, que fez com que a gente realmente se afaste da agenda de direitos de maneira geral, mas do ponto de vista do ativismo, do ponto de vista da referência do movimento AIDS, ele continua muito forte digamos, no espaço internacional e nas referências que construiu. Eu acho que o nosso movimento AIDS ele está desarticulado. E eu acho que não é só uma questão das lideranças, mas eu acho que foi uma forma também como houve, em algum momento, um movimento muito duro do governo federal para fazer essa desarticulação. Essa desarticulação ela foi uma desarticulação planejada, onde houve uma cooptação de lideranças, e eu digo isso sem o menor problema, porque a gente sempre fala muito sobre isso quando nós estamos nas reuniões, onde as agendas políticas elas deixaram de ser mais importantes do que os locos, os espaços de poder. Então,
era um absurdo. Você ia para os Anongues e para os Arongues e você discutia levemente algumas propostas, mas o fogo pegava na hora de você ter a definição da representação política e a gente sempre dizia, nossa, e era muito possível identificar, várias pessoas queriam estar naquele espaço de representação política para ter um espaço de maior contato junto ao governo federal, que era o principal financiador das organizações, e pela questão das viagens, do que isso dá para você como possibilidade, como status, etc. Então, isso foi realmente despolitizando o movimento social, foi enfraquecendo o nosso movimento social, e a gente teve uma sucessão de coordenações, enfim, de crises internas no movimento que não foram sanadas. E nós brigamos, eu costumo dizer, eu sempre faço essa conversa lá na Gestos, quando a gente faz as avaliações, eu digo, nossa, a gente briga por muito pouco. E, na verdade, a gente deixa passar as grandes brigas, a gente não briga onde a gente deveria estar brigando, e a gente se desentende por questões que são mínimas, que são de egos, que são de, sabe, eu não gosto de você, eu não trabalho com você, e, de repente, eu acho que o grave dessa situação e o diferente dessa situação é que a nossa causa não é mais importante do que o nosso ego, não é mais importante do que os nossos interesses também, enquanto organização. Então, eu tenho uma avaliação de que realmente o movimento AIDS hoje, ele está muito pulverizado. Eu acho que ele tem uma dificuldade de construir sinergia, de construir uma agenda de trabalho programática. E ficou muito à mercê do governo federal, e isso foi feito de uma forma proposital. E, infelizmente, por mais que alguns de nós e algumas de nós falassem, houve essa captura. Eu acho que tem um perfil também de muito imediatismo, sabe? Eu acho que talvez isso seja uma palavra boa para a gente pensar aqui, nós três, nós quatro, na verdade. Porque, às vezes, as nossas reivindicações, elas ficaram muito imediatistas e pouco estruturais. Então, você tinha o Betinho, por exemplo, que foi um super ativista, mas ele trazia a pauta da fome muito forte, que já era uma pauta muito maior, que era uma pauta que hoje a gente não consegue mais manter a qualidade e acesso e adesão ao tratamento porque as pessoas estão com fome. E não vai adiantar você ter 50 mil medicamentos, pílulas, exames para dar, se elas vão botar aquela pílula para dentro, não vai ter um estômago alimentado, não vai ter alimento, não vai ter condição de ter realmente uma adesão ao tratamento com fome, sem trabalho, sem condição de moradia. Então, o que adianta? Às vezes a gente faz essa pergunta, né? O que adianta você ter medicamento antirretroviral se as pessoas não têm o que comer? Claro que adianta, claro que a gente quer, obviamente é direito garantido, a gente não abre mão disso. Mas não dá mais para pensar isso de uma forma isolada. Então, eu acho que a gente tem um grave problema hoje no movimento social de desarticulação. Sabe, eu acho que a gente não está conseguindo renovar as nossas lideranças, a gente não está abrindo espaço para fazer renovação das lideranças. Eu acho que teve também uma situação muito diferente do que era naquela época, porque olha aqui para nós que estamos aqui, todos e todas que estamos aqui, a gente entrou nessa questão do HIV/AIDS por algo que nos tocou, por alguma coisa que tocou a nossa vida. Hoje em dia, o movimento social, ele é muito... ele virou também... Não estou dizendo que isso é ruim, mas assim, eu acho que é algo que a gente precisa considerar. Ele virou também um espaço de trabalho, ele virou um setor econômico. Então, você tem as pessoas ainda que são ativistas e você tem um monte de gente lá que está ali fazendo job, que está ali porque é um trabalho, que estaria ali como estaria... acular, como estaria fazendo uma outra coisa. Isso muda a perspectiva de ativismo. Não tem como você dizer que não muda. Isso muda a perspectiva de ativismo. Quando a gente falava sobre a profissionalização do HIV, não era essa profissionalização, era profissionalização no sentido de uma maior compreensão técnica, uma melhor preparação para enfrentar, do ponto de vista programático, a capacidade de desenvolver respostas mais interessantes e mais criativas, mas não era desse tipo de profissionalização que a gente falava.
Então, no movimento em que você tem esse perfil, digamos, de movimento social que começa a se formar mais no Brasil nesses últimos anos, aliado a um movimento que está cada vez mais pobre, porque quando não há um acesso aos editais públicos como nós tínhamos antes, quando os recursos são muito poucos, quando os projetos começam a ficar muito complexos para serem desenvolvidos. Você lembra que a gente passou uma parte de um tempo aí que a gente tinha que lidar com o Siconv. Para fazer projeto, poucas organizações tinham condição de fazer projetos por Siconv. Então, quando você tem todo esse contexto para lidar, você acaba tendo um perfil de ativismo mais baixo, você acaba tendo menos pessoas com capacidade argumentativa e mais preparo técnico disponível para estar fazendo esse lugar